Patrão idoso é silenciado pela empregada na mansão. Mas a maior riqueza não era dele. O milionário chegou mais cedo em casa e a própria empregada tapou a boca dele e disse: "Cala a boca, não diga nada." O que ele descobriu depois disso mudou tudo dentro daquela mansão. O senhor Fernando Albuquerque, um viúvo de 70 anos, ainda capitão de sua antiga fábrica de tecidos, sentiu o corpo pedir uma trégua. Era uma quarta-feira exaustiva, com reuniões intermináveis sobre novos modelos e tecelagens modernas. Sua mente, antes afiada, agora parecia turva de cansaço. Seu celular vibrou no bolso de seu paletó, uma mensagem avisando que a última reunião do dia fora cancelada. Uma rara oportunidade de voltar para sua casa antiga antes do anoitecer. Ele suspirou, um som pesado que carregava anos de responsabilidade. Há décadas que sua vida era um eterno ir e vir entre os ruídos das máquinas da fábrica e o silêncio ecoante da mansão. Um fardo que ele insistia em carregar sozinho desde a morte de sua querida esposa, Maria, que partira há mais de 10 anos, levando consigo a alegria da casa. Ele se convenceu de que o dinheiro e a segurança material eram a única forma de amor que ele podia oferecer à sua neta, Sofia, de 15 anos, uma garota que passava pela delicada fase da adolescência e que morava com ele desde que os pais haviam se mudado para o exterior. Mas no fundo, ele sabia que essa era a desculpa para sua ausência, para a distância do afeto de sua família. Ao virar a última esquina da rua arborizada, a grande mansão de pedra o aguardava, ime. Mas algo estava errado. O portão de ferro forjado, sempre fechado e com segurança ativada, estava estranhamente aberto. Seu peito se apertou. Os seguranças sempre avisavam de qualquer movimentação, ainda mais naquela hora. Ele ignorou a sensação incômoda, atribuindo-a a algum descuido. Estacionou seu carro clássico na garagem escura, o som do motor desligando e ecoando no silêncio incomum que parecia engolir a casa. A maleta de couro na mão. Ele subiu a pequena escada interna que dava acesso direto ao hall principal. A porta, normalmente trancada, estava destrancada. Um calafrio gelado percorreu sua espinha. Dona Lúcia, a empregada de longa data, de praticamente criar a Sofia, jamais deixaria a porta assim. O hall, à primeira vista, parecia impecável, com seus móveis antigos e lustres de cristal. Mas havia um detalhe. Um vaso de flores de porcelana, ligeiramente fora do centro na mesinha de canto. Para qualquer outra pessoa, um nada. Para Dona Lúcia, com sua mania de perfeição, uma falha inconcebível. Dona Lúcia? Ele chamou. A voz baixa, hesitante, o som se perdendo no vazio da casa, como se fosse absorvido pelas paredes grossas. Nenhum sussurro em resposta. Ele caminhou em passos lentos e firmes até a cozinha, o coração batendo mais forte a cada piso que rangia. A cozinha, branca e imaculada, parecia uma pintura, até que seus olhos encontraram um detalhe perturbador. Uma gaveta de facas, que vivia trancada, estava entreaberta. Seu estômago se contraiu de forma abrupta. Alguém estivera ali. Alguém que não deveria. "Sofia?" ele sussurrou, a garganta subitamente seca. Foi então que, no silêncio ensurdecedor, ele ouviu um leve ruído. Um arrastar de passos abafado vindo do andar de cima. Seus olhos se arregalaram. Tudo aconteceu num instante, rápido demais para sua mente processar. Um vulto surgiu atrás dele, rápido e silencioso. Não era um intruso, mas Dona Lúcia, a empregada, pálida, com o cabelo desfeito e preso às pressas, os olhos arregalados de um pavor que ele nunca vira nela. Ela o agarrou por trás com uma força surpreendente, tapou a boca dele com sua mão enrugada e sussurrou com uma urgência que ele jamais ouvira. "Cala a boca, Sr. Fernando. Pelo amor de Deus, não diga nada." Ele ficou paralisado, incapaz de reagir. O corpo de Dona Lúcia tremia contra o dele, o rosto a centímetros do seu. Seus olhos suplicavam por compreensão. Ele tentou puxar a mão dela, mas ela apertou mais forte, uma garra protetora. "Não fala."
Ela murmurou, quase sem ar, a voz rouca de desespero. Em seguida, com um gesto rápido e quase imperceptível, ela apontou para o topo da escada. Fernando seguiu o movimento com os olhos e seu coração despencou. Lá em cima, no início do corredor, uma sombra se movia lentamente, um vislumbre fugaz de algo que não pertencia àquele lar. Tem alguém aqui, ela murmurou novamente, quase inaudível, sem tirar a mão da boca dele. Ele está armado. Não é seguro. Fernando sentiu um frio glacial e paralisante percorrer seu corpo. Armada! Intrusos! Na sua casa, seu santuário, que ele julgava impenetrável. Cadê Sofia? Ele perguntou com os lábios. Lúcia leu perfeitamente a pergunta em seus lábios, e com as mãos que ainda tremiam, apontou para o corredor lateral, fazendo um sinal inconfundível. Escondida, segura. O alívio momentâneo pela neta foi imediatamente seguido por uma onda de culpa avassaladora que o atingiu. Ele estava ausente, distante, recluso em seu mundo de papéis e negócios, enquanto Dona Lúcia, a mulher que ele mal notava, arriscava a própria vida para proteger sua neta. Lúcia o puxou com extremo cuidado para trás de uma coluna larga de mármore no hall. Eles ficaram ali, espremidos, a respiração presa. O senhor não entende, ela sussurrou, a voz embargada. O homem lá em cima, Márcio, o ex-capataz que o senhor demitiu. E tem outro, Ricardo, o ex-contabilista da empresa que o senhor expulsou por desvio de verba. Fernando franziu a testa, chocado e incrédulo. Márcio, o homem que o demitira por deslealdade, e Ricardo, o contabilista que o traíra descaradamente. Aquelas lembranças voltaram com força. Eu os vi entrando, Lúcia continuou, os olhos marejados, mas firmes. Eles desligaram o alarme da cozinha. Estão procurando os documentos antigos do desvio da empresa, que incriminam Ricardo. Eles acham que o senhor ainda os guarda aqui. Fernando sentiu o chão sumir sob seus pés. Aqueles documentos que ele já entregara à polícia há muito tempo, se caíssem nas mãos erradas, poderiam manchar o nome de sua família e a reputação de sua empresa para sempre. Um baque seco e ensurdecedor ecoou do andar de cima, seguido de passos apressados e pesados. Cadê a maldita pasta? Você disse que estava aqui, seu incompetente. A voz grossa e irritada de Márcio reverberou. Procura direito. A gente não veio perder tempo nesta mansão de velho arrogante, respondeu Ricardo. Uma voz que Fernando agora reconhecia como a de alguém que o desprezava secretamente. Lúcia apertou o braço de Fernando. Não suba, senhor Fernando. Eles estão exatamente atrás do seu escritório. Sofia está no quartinho de costura da Dona Maria, trancada no armário de tecidos. Ninguém sabe daquele esconderijo secreto. O avô sentiu um calor inesperado no peito. O quartinho da costura de sua amada Maria, um refúgio de memórias. Lúcia, com sua sabedoria e conhecimento íntimo da casa, havia usado as memórias da família para proteger a neta. Eles ouviram passos descendo a escada, lentos no início, depois mais rápidos, pesados, apressados. Era Márcio. Fez um gesto firme para trás, indicando que se escondessem ainda mais, apertados atrás da parede do corredor lateral. Os passos se aproximaram. Cada rangido do assoalho antigo era um tormento para os nervos de Fernando. Márcio parou a poucos metros deles, farejando o ar como um animal, a arma visível em sua mão. Fernando cerrou os punhos, um misto de raiva e terror paralisante. Dona Lúcia o apertou ainda mais, com a ponta dos dedos, o aviso silencioso e urgente. Não se mexa, por nada. Um rangido leve e característico veio da cozinha. O segundo homem mexia nas gavetas dos talheres. Márcio virou a cabeça para o lado, atento ao ruído, o que deu a Fernando segundos de alívio. Márcio, cada vez mais irritado, começou a forçar a porta do escritório, o som de metal raspando na madeira e golpes violentos reverberando por toda a casa. Lúcia se inclinou para Fernando, o rosto quase roçando sua orelha. Ele ainda não achou nada, senhor Fernando. É por isso que está tão nervoso. Com sinais rápidos e precisos, tão fluidos que pareciam ensaiados,
indicou a rota de fuga. Eles se esgueiraram para uma pequena portinhola de ventilação, escondida atrás de um velho armário que dava para a lavanderia, um caminho que Lúcia conhecia desde a construção da casa. O espaço era estreito, frio, e cheirava a poeira antiga e sabão. Rastejaram com a máxima cautela, centímetro por centímetro, até alcançarem a área externa de serviço, nos fundos da casa. O céu começava a escurecer, pintado de tons violeta e cinza. Fernando saiu primeiro, seguido de perto por Lúcia. Foi nesse exato momento, enquanto se esgueiravam na penumbra da noite, que Fernando teve uma certeza avassaladora, uma revelação que lhe rasgou a alma. Dona Lúcia, aquela mulher simples e humilde, sabia mais sobre aquela casa do que qualquer um, mais do que ele, mais do que os intrusos, mais do que os caros seguranças que ele pagava. Ela não estava apenas com medo. Ela estava lutando. Lúcia não era apenas empregada. Era a guardiã silenciosa de seu lar e família. O ar da noite era denso, mas Fernando sentia o corpo queimando por dentro, como se tivesse saído de uma fornalha de emoções. Eles se moveram, silenciosos como sombras, da porta lateral do antigo ateliê de costura de Maria. Agora, um depósito de recordações e tecidos esquecidos. Aqui, Lúcia sussurrou, apontando para a porta de madeira maciça, ninguém vai nos ouvir. As paredes são grossas, e as janelas foram lacradas há anos. A porta pesada se abriu com um rangido quase inaudível, revelando um espaço isolado, onde o cheiro de tecido antigo e memórias de Maria inundou o ar. Lúcia acendeu apenas a luz vermelha de segurança do laboratório fotográfico improvisado que Maria usava, um círculo de cor que pintou o rosto enrugado dela com sombras dramáticas. Minha neta está lá em cima, sozinha, Dona Lúcia. Fernando disse, a voz aflita, o medo pela garota quase o sufocando. Ela está segura no esconderijo, Lúcia respondeu, sua voz firme. O que vai colocá-la em risco é o senhor agir sem pensar. A verdade doeu, mais do que qualquer golpe. Ele, o homem de negócios, não estava preparado para aquilo, mas ela sim. Você agiu de forma impressionante, Lúcia. Ele admitiu, a voz baixa, carregada de uma admiração que nunca pensou que sentiria. Salvou minha neta, salvou a mim também. Dona Lúcia desviou o olhar, visivelmente constrangida. Não fiz nada demais, senhor Fernando. Apenas o que meu coração mandou. Fernando insistiu. Muito mais do que se podia esperar. Então, um estrondo vindo do outro lado da casa, forte o suficiente para fazê-lo sobressaltar. Eles não encontraram o que querem, Lúcia constatou, sua calma perturbadora. Estão atrás dos documentos antigos da empresa, aqueles do escândalo de desvio que o senhor abafou. Não vieram só roubar, senhor Fernando. Vieram destruir. Fernando estremeceu, sentindo o peso daquela revelação. Outro barulho forte e passos rápidos se aproximavam da sala de costura, vindos do corredor. Lúcia apagou a luz vermelha imediatamente. Escuridão total, absoluta, densa. Fernando sentiu a mão dela tocar seu braço, puxando-o para o canto mais escuro. Quieto, ela sussurrou. A porta da despensa ao lado foi aberta com violência. A luz do corredor cortou a escuridão por baixo da porta da sala de costura. O intruso estava no cômodo ao lado, então a sombra dele passou exatamente diante da porta. Fernando prendeu a respiração. O coração parecia querer arrombar o próprio peito. Minutos que pareceram horas se arrastaram, até que finalmente o homem se afastou. Lúcia acendeu a luz vermelha novamente. Ele quase entrou. Fernando sussurrou. Sim, Lúcia respondeu, séria. E vai voltar? Fernando a encarou. O que fazemos agora? Lúcia respirou fundo, encarando a porta com olhos que misturavam coragem e o medo real. Mas um medo que não era para si mesma. Agora, senhor Fernando, ela disse com uma firmeza que parecia um escudo contra o perigo. Agora a gente salva sua neta. Fernando sentiu um respeito feroz, inegociável, invadir sua alma. Eles saíram da sala escura devagar. A mansão parecia respirar ameaça em cada canto.
Ao se aproximarem da escada, a voz de Ricardo ecoou. Onde está, Márcio? Eu sei que deixei aqui. Onde está aquela maldita pasta? Não, Fernando murmurou em choque. É o Ricardo e o Márcio, meu antigo contabilista e o ex-capataz. Eles querem os documentos que já entreguei à diretoria. Ele acredita que ainda os tenho. Lúcia pôs a mão no ombro dele, firme e quente. Sua neta está segura por enquanto, mas precisamos agir rápido. Vamos desviar ele, fazer ele descer. Fernando olhou para a mulher, apreensivo. Como, Lúcia? Lúcia, com sua mente estratégica, olhou para a porta lateral do ateliê que dava para o deck da piscina. O senhor vai chamar a atenção pela varanda perto do escritório, lá no andar de cima. Eu fico posicionada perto da escada, aqui embaixo, onde a luz é fraca. Se ele vier correndo atrás do senhor, o senhor sai do caminho. Ele vai descer e eu tranco a porta pesada do hall, aquela que separa os andares. Ela engoliu seco. Depois corremos para sua neta. Isso é arriscado demais, Lúcia. Tudo isso já é arriscado, senhor Fernando. Ela respondeu com uma calma que o surpreendeu. Mas é a única chance de tirá-lo do caminho entre o senhor e sua neta. A única chance de protegê-la de verdade. Ele percebeu algo naquele momento. Dona Lúcia não hesitava. Ela não gaguejava, não recuava, não mostrava medo por si mesma. O medo dela tinha nome: Sofia. Sem discutir mais, se moveram com a máxima cautela. Lúcia subiu metade da escada na ponta dos pés, silenciosa como alguém treinado a vida inteira, sem nunca ter ido a um treinamento. Fernando circulou pela lateral da casa, abriu a porta da varanda devagar, quase sem ruído, e entrou no corredor do andar de cima. O coração dele batia tão forte que parecia fazer mais barulho que os próprios passos. E então ele viu. Ricardo estava ajoelhado diante da última gaveta do escritório, revirando papéis com desespero, suando frio, ofegante, completamente desconectado da realidade. Fernando respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que possuía, e bateu a porta da varanda com força. Ricardo congelou, virou o rosto devagar. A expressão animalesca, os olhos injetados. Você! Ele rosnou, o ódio transbordando. Fernando recuou um passo, como o planejado. Acabou, Ricardo. Você está destruindo minha casa por nada. Você não vai encontrar o que procura. Ricardo se levantou devagar, com uma calma que deu mais medo do que qualquer grito. Eu vou achar, Fernando. Ele sussurrou, aproximando-se um passo. Nem que eu vire essa casa de cabeça para baixo. Eu perdi tudo por sua causa. E você saiu limpo. Fernando engoliu seco. Eu nunca te culpei por nada que não fosse verdade. Mentira! Ricardo rugiu, avançando. Era o momento. Fernando deu um passo para trás, virou e saiu correndo pelo corredor. Ricardo veio atrás, exatamente como Dona Lúcia previu. Quando Fernando alcançou a escada, saltou para o lado, para a parede lateral. Ricardo, seco pela fúria, não viu a manobra de Dona Lúcia. Ela estava no escuro, escondida atrás da parede. Quando Ricardo passou correndo, desabalado, Dona Lúcia empurrou a porta pesada da sala de visitas, aquela que separava o topo da escada da área inferior, trancando o homem no andar de baixo. Ricardo bateu contra a porta com força brutal, urrando como um animal encurralado, prisioneiro em seu próprio ódio. Fernando correu até Dona Lúcia, que mal respirava de alívio. Agora! Ela disse, puxando-o pelo braço com uma força renovada. Vamos buscar sua neta. Eles correram para o final do corredor, para o quarto de visitas. O closet secreto de Sofia, um cantinho feito para jogos de esconde-esconde, ficava escondido atrás de um painel de correr. Ao entrar no quarto, Fernando se apressou até a parede lateral. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ele empurrou o painel de madeira antiga. Ele se abriu. Lá dentro, no escuro, encolhida, mas viva, estava Sofia, a menina de 15 anos. Os olhos dela estavam arregalados,
refletindo um terror infantil, o corpo tremendo. Mas ela não gritou, não correu, não fez escândalo. Apenas olhou para o avô, como se não acreditasse que ele estava ali, que a havia encontrado, que a havia salvado. Fernando caiu de joelhos na frente dela, puxando-a para um abraço desesperado, apertando-a contra o peito, sentindo o calor de seu corpo frágil. Meu amor, você está bem? Ele sussurrou, as lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Ela agarrou o pescoço dele com força e desabou em choro, um choro de alívio e medo. Dona Lúcia ficou ao fundo, observando a cena, alisiada, mas com lágrimas contidas e silenciosas nos olhos. Fernando virou o rosto para ela e nunca em toda a vida tinha olhado alguém daquele jeito, com uma gratidão absoluta, com alívio, com respeito, com um reconhecimento que rasgava qualquer barreira social entre patrão e funcionária, entre riqueza e simplicidade. Você salvou minha neta, Lúcia, ele sussurrou a voz embargada. Dona Lúcia respirou fundo, enxugando discretamente o rosto. Só fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria, senhor Fernando. Mas Fernando sabia que isso não era verdade. Qualquer pessoa teria corrido, qualquer pessoa teria gritado, qualquer pessoa teria se escondido. Mas não, Dona Lúcia. Ela ficou, ela protegeu, ela arriscou a própria vida sem hesitar. Fernando segurou a mão da filha com uma mão e a de Dona Lúcia com a outra. E naquele corredor silencioso, com um criminoso trancado no andar de baixo, outro na cozinha e a noite ainda pulsando de perigo lá fora, ele entendeu algo que mudaria tudo dali em diante. Às vezes, quem salva sua família não é quem veste terno e fala em negócios, é quem veste coragem e age com o coração. A sirene da polícia cortava o silêncio da noite, preenchendo o ar com a urgência de seu som estridente, quando Fernando desceu as escadas ao lado dos oficiais. Ricardo e Márcio já estavam algemados, sentados no chão frio da sala, a cabeça baixa, as mãos tremendo, enquanto dois policiais revisavam seus bolsos e retiravam a arma pesada que Márcio empunhava momentos antes. Quando as luzes vermelhas e azuis das viaturas iluminaram a mansão por completo, a sensação era quase surreal. Era como se a casa, antes tão silenciosa e impecável, estivesse respirando novamente, um longo suspiro de alívio. E no meio daquele caos ordenado, Dona Lúcia permanecia encostada na parede do corredor, exausta, com os braços cruzados sobre o peito, como alguém que finalmente baixou a guarda depois de lutar por horas. Fernando encerrou a conversa com o delegado, a mente ainda processando cada detalhe da noite, e caminhou lentamente até ela. Ele nunca tinha visto sua casa daquele jeito, um cenário de batalha. Nunca tinha visto sua vida daquele jeito, tão frágil. E muito menos, nunca tinha visto Dona Lúcia daquele jeito. Ela parecia menor agora, não porque fosse fraca, mas porque toda a adrenalina tinha acabado. A coragem tinha feito o que precisava e o medo, que ela tanto conteve, começava a cobrar seu preço, deixando-a pálida e com os ombros curvados. Fernando se aproximou com cuidado, hesitante. Lúcia, a voz dele saiu baixa, quase um pedido. Está tudo bem? Ela respirou fundo, endireitou o corpo com um esforço visível e fez um aceno discreto. Agora está, senhor. Fernando, mas seu olhar estava distante, como se estivesse revivendo mentalmente cada segundo da noite, cada perigo enfrentado. Fernando tentou dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham, travadas na garganta. Como é que ele agradeceria a alguém que tinha feito o que ela fez? Como agradecer a alguém que salvou sua neta e sua própria vida de forma tão altruísta? Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse articular qualquer som, ela ergueu a mão devagar, interrompendo-o. A sua neta, disse com a voz ainda trêmula, mas com a prioridade que lhe era peculiar. Ela está bem? Conseguiu acalmar? Fernando assentiu, respirando fundo, um gesto de profunda gratidão. Está,
Está assustada, mas bem. Só pergunta, quando você vai vê-la, Lúcia? A expressão de Dona Lúcia suavizou-se, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto enrugado, o primeiro sorriso verdadeiro daquela noite de terror. Ela é forte, disse. Muito forte. Só precisava saber que o senhor estava a caminho para protegê-la. Fernando abaixou o olhar, atingido em cheio por aquelas palavras. Eu deveria ter chegado a tempo, murmurou, sentindo o peso da culpa. Sou o avô dela. Meu dever era estar lá. Pai, Dona Lúcia interrompeu com uma firmeza inesperada. O senhor chegou, e não importa se foi 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Para ela, para a Sofia, o senhor chegou. Isso é o que importa de verdade. Fernando ergueu o rosto para ela, e algo dentro dele se rompeu de vez. Uma culpa antiga, pesada, que ele carregava em seu peito desde o dia em que Maria, sua esposa, morreu. Tudo aquilo, o medo, o excesso de controle, a frieza, a desconfiança que ele cultivara, não era só medo do mundo, mas o medo de perder a neta, como perdeu a mulher. Era o medo de falhar outra vez. A realidade finalmente se impôs diante dele, nua e crua. E foi Dona Lúcia quem colocou essa verdade ali, sem gritos, sem acusações, apenas com um ato de coragem inabalável. Você sabe? Fernando começou a dizer, mas parou, buscando as palavras certas. Eu te devo tudo, Lúcia. Dona Lúcia balançou a cabeça imediatamente, negando com um gesto simples. O senhor não me deve nada, senhor Fernando. Qualquer pessoa feita de caráter teria feito o mesmo. Não, Fernando insistiu, aproximando-se um passo, a voz baixa e sincera. Qualquer pessoa teria fugido ou se escondido ou chorado. A senhora protegeu a casa inteira. Protegeu minha neta como se fosse sua própria filha. No fundo da sala, os policiais começavam a recolher os equipamentos. O delegado conversava com um agente sobre a transferência de Ricardo e Márcio, mas ali, naquela parte da casa, o tempo parecia suspenso, uma bolha de honestidade e emoção. Dona Lúcia respirou fundo, desviando o olhar, um gesto discreto, mas revelador. Eu só não suportaria ver algo acontecer com ela, disse com a sinceridade crua de quem não precisava mentir. Ela me olha como quem espera que alguém cuide, como quem nunca teve alguém por perto na hora do medo. Eu não ia deixar ela passar por isso, senhor Fernando. A frase bateu fundo em Fernando, mais fundo do que ele gostaria de admitir. Ele percebeu naquele instante que nunca tinha parado para observar como Dona Lúcia tratava a neta dele. Como conversava com ela sobre os estudos, como a ensinava a fazer tranças nos cabelos, como a ajudava a arrumar o material da escola, como a colocava para ler um livro à noite, como a abraçava quando ela tinha crises de ansiedade. Fernando caminhou um pouco, passando a mão pelos cabelos grisalhos, a mente fervendo com novas e dolorosas percepções. Nos últimos 2 anos, ele tinha entrado e saído daquela casa como alguém que cumpre um ritual. Trabalho, chefia, reuniões, aparências. Enquanto isso, a garota, que ele mais amava, passava horas de sua vida com a única pessoa que realmente sabia o que estava acontecendo dentro dela. Fernando parou, respirou fundo e voltou o olhar para Dona Lúcia, com uma nova luz em seus olhos. Eu nunca te perguntei sobre sua vida, não é, Lúcia? Ele perguntou num tom mais suave, mais humano do que jamais usara com ela. Nunca quis saber quem você era antes de estar aqui. O que te trouxe para esta casa? Dona Lúcia deu um sorriso pequeno, meio tímido, mas cheio de uma sabedoria ancestral. Não, senhor Fernando, mas não te culpo por isso. A vida é corrida. Deveria me culpar, Fernando disse, sentindo o peso da injustiça de sua própria indiferença. A senhora sabe muito mais sobre mim do que eu sobre a senhora. Sobre a minha casa, sobre a Sofia, sobre tudo. Ela inclinou a cabeça com leveza, sem julgamento.
Isso acontece em toda casa, senhor Fernando. O patrão chega, vive a vida dele, se preocupa com os negócios. Os funcionários veem tudo, os detalhes, as dores, as alegrias, mas quase nunca são vistos de verdade. A sinceridade dela desarmava qualquer defesa que ele pudesse tentar manter, qualquer resquício de orgulho. Fernando se aproximou mais, agora com uma expressão profundamente arrependida. Eu vi você hoje, Lúcia, disse com a voz baixa, quase um sussurro. Pela primeira vez eu realmente vi a senhora. Ela não respondeu com palavras, mas seu olhar disse tudo. Uma mistura de surpresa, gratidão e um brilho de esperança. Entre uma conversa e outra, o delegado chamou Fernando para assinar o relatório e tratar dos detalhes formais. Ele se afastou alguns metros, mas continuou olhando para trás, para Dona Lúcia, como se não quisesse perdê-la de vista novamente, como se temesse que ela desaparecesse de sua vida, tão abruptamente quanto aparecera em seu momento de maior desespero. Quando finalmente retornou, mais de 40 minutos tinham se passado. A casa estava quieta de novo, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio diferente, um silêncio vivo, preenchido com a memória dos acontecimentos e a promessa de um novo começo. Dona Lúcia estava sentada no sofá da sala, as mãos entrelaçadas no colo, observando o chão, como quem tenta entender a imensidão do que acabou de acontecer. Fernando se aproximou devagar, sentindo um nó na garganta. Lúcia. Ela levantou os olhos, um brilho de cansaço neles. Sim, senhor Fernando. Ele respirou fundo, parecendo escolher as palavras com o máximo cuidado, como se cada uma delas fosse um pedaço de seu novo coração. Eu gostaria que a senhora ficasse, disse, não como um patrão dando uma ordem, mas como alguém que fazia um convite sincero e de alma. Não como alguém que limpa a casa. Não como alguém que apenas cumpre o horário, mas como alguém que faz parte da vida de minha neta. Ela confia na senhora mais do que em mim. E hoje eu também aprendi a confiar na senhora, Dona Lúcia. A surpresa tomou o rosto enrugado dela, sincera, pura, seguida de uma emoção que iluminou seu olhar, tornando-o jovem novamente. Eu, claro, embargada pela emoção, eu ficaria sim, senhor Fernando. Com todo o prazer e carinho. Fernando sorriu, um sorriso genuíno e caloroso, pela primeira vez em muito, muito tempo. Obrigado, Lúcia. Obrigado por tudo. Ela se levantou devagar, e por um instante ficaram ali, frente a frente, dois mundos completamente diferentes, que naquela noite haviam se unido por um único motivo: a segurança e o amor por uma menina. Fernando estendeu a mão, não como o patrão estende a mão para um funcionário, mas como alguém que reconhecia o valor verdadeiro e inestimável de outra pessoa. A senhora salvou o que eu tenho de mais importante neste mundo, disse a voz embargada pela emoção e pela gratidão profunda, e eu nunca, jamais vou esquecer isso. Dona Lúcia apertou a mão dele com firmeza, um aperto que transmitia uma força tranquila. Ela é forte, senhor Fernando, e vai ficar bem. Vocês dois vão ficar bem. Mais tarde, a casa começou a se acalmar para valer. Os policiais foram embora, o alarme foi reativado e revisado. A neta de Fernando, Sofia, dormia serenamente no quarto, segura em seu próprio refúgio. Fernando passou pela porta do quarto dela e, antes de apagá-la, ficou em silêncio, observando a menina dormir, o peito subindo e descendo de forma tranquila, a respiração profunda, sem medo, sem pesadelos. Ele nunca tinha sentido tamanho alívio na vida. Dona Lúcia surgiu na porta em silêncio como sempre, sua presença quase etérea. Fernando a viu e sorriu, um sorriso de paz. Obrigado por tudo, Lúcia, de verdade. Ela sorriu de volta, um sorriso doce e sincero, que irradiava bondade. Boa noite, senhor. Fernando. Boa noite, Lúcia. E naquele instante, antes de fechar a porta do quarto da neta, Fernando percebeu que algo impossível tinha acontecido. Uma transformação em sua alma. A pessoa que ele sempre subestimou,
a quem ele mal via, foi quem salvou a família dele, dando-lhe nova chance de amar. E ao caminhar pelo corredor vazio, Fernando entendeu uma verdade que guardaria para sempre em seu coração. Nem toda riqueza está no cofre. Às vezes, a verdadeira riqueza mora em quem permanece ao seu lado no pior momento, nos momentos de maior fragilidade. A mansão Prado voltou ao silêncio, mas não ao mesmo silêncio frio de antes. Agora era um silêncio diferente. Um silêncio vivo, preenchido com a memória dos acontecimentos e a promessa de um novo começo. A vida não voltou ao normal. Ela voltou melhor, mais humana, mais real. Fernando percebeu que confiança não se compra, não se assina em contrato, não se mede pelo salário. Confiança se revela nos momentos em que ninguém está vendo, nos atos de altruísmo e lealdade. E naquela noite, quando tudo poderia ter acabado mal, ele descobriu uma verdade simples e poderosa. As pessoas mais valiosas da nossa vida nem sempre estão nos cargos altos, mas nas atitudes que salvam, que protegem e que permanecem, mesmo quando são ignoradas. Foi assim que Dona Lúcia deixou de ser apenas a empregada e passou a ser parte daquilo que realmente importava, a essência do lar e da família. E pela primeira vez em muito tempo, Fernando entendeu: a verdadeira segurança não está nos alarmes caros, nem nos muros altos. Está nas pessoas certas ao nosso lado. E você, se estivesse no lugar do Sr. Fernando, depois de tudo isso, valorizaria quem realmente mostrou coragem e lealdade quando ninguém mais mostrou? Ou deixaria o orgulho e a posição social falarem mais alto? Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou pra você. Eu vou adorar ler a sua resposta e saber o que te emocionou. Aproveita e me conta de qual cidade você está me assistindo. E se você gostou dessa história emocionante, deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas narrativas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que às vezes a pessoa mais valiosa da sua vida é justamente aquela que o mundo inteiro ignora. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.